o Senhor continue abençoando e falando conosco. Pai, agradecemos por esta manhã, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já fez no nosso meio. Agora, Deus, o nosso coração está diante do Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Usa, Senhor Jesus, a vida do Teu Filho, como mais o Senhor tem usado de forma poderosa a nos desafiar a sair deste lugar, desta manhã, mais desejosos de Te pertencer, em nome de Jesus. Bom dia, queridos e amados irmãos. Ninguém tomou café aqui hoje, pastor. Nem lá de Bicuí animado, que o pessoal até não acordou ainda. Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa. Amém. Deus em cuja presença nós nos encontramos, em cuja presença permaneceremos por toda a eternidade. Amém. Como é bom realmente pertencer ao Senhor. Como é bom viver com propósito. Como é bom realmente compreender este propósito e estarmos plenos no propósito de glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Eu estou feliz em estar aqui nessa manhã para esses irmãos que estejam orando por Maria Clara, nossa primogênita, com febre, essas viroses, que atacam as crianças assim, e criança vai para a escola e volta, um dia está bem, outro dia já está febril, com coriza, e a Inês teve que ficar nessa manhã. Ontem a babá ficou lá com eles e hoje a Inês teve que ficar. Mas Deus tem cuidado. Amém. Deus continuará cuidando. Estamos firmes no Senhor e nada foge ao controle do nosso Deus. Depois de um período tão maravilhoso como esse, com os nossos irmãos aqui, ovelhas queridas, nosso querido Moacir e o Ministério Pedra Angular, nós vamos continuar falando. Deus continuará falando aos nossos corações através da sua palavra, e nós vamos abrir a palavra lá no texto bíblico de Efésios, no capítulo 6, é o texto que os irmãos escolheram, os jovens escolheram aí para estarem refletindo. Que tema relevante, que tema propício para esse tempo. A palavra de Deus realmente nos tem dado os instrumentos necessários para vencermos esse mundo e permanecermos inabaláveis nele. O Senhor nos dá, irmãos. O Senhor é Deus maravilhoso, Ele nos capacita através da sua palavra a estarmos firmes espiritualmente. Esse texto que está inserido aí em Efésios, no capítulo 6, o versículo 13 especificamente, foi o que os irmãos escolheram, Então vamos recitar mais uma vez todos juntos. Vamos começar no verso 10, é possível? Verso 10 está sem sinal. Vamos usar tanto hoje, ver se esse negócio volta, viu? Hoje de manhã não temos tudo, vamos precisar muito desse negócio funcionando. A tecnologia, assim, que mais precisa dela, ela falha, mas a palavra de Deus não falha, amém? Se não tiver esse instrumento, a gente tem esse aqui, que é potente e poderoso, a gente lê nele, amém? Isso aí, muito bem. Tem uma cola bem grande aí do lado, Tem uma cola bem grande aí, quem está vestido nessa roupa bonita, que por sinal, que negócio bonito, já estou me sentindo aqui até importante. Uma blusa dessa assim bonita, fica ainda mais bonita, A palavra de Deus, irmãos, nos encontra lá no texto de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos ler. Todos encontraram? Se você encontrou, diga glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Vamos todos juntos, o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que
porque a armadura é do Senhor, mas o Senhor nos dá, o Senhor nos entrega essa armadura. Que não sejamos de maneira nenhuma negligentes em relação a ela, mas que sejamos, ó Deus, a cada dia revestidos pela tua armadura que o Senhor entregou a cada um de nós, essa armadura poderosa do Senhor, para vencermos todos os ataques do inimigo das nossas almas. Estamos aqui, Senhor, nesta manhã tão especial, buscando a tua face, buscando a tua direção, buscando a direção dos altos, buscando, ó Deus, a orientação dos céus, porque nós sabemos, ó Deus, que é de fato os céus que governam a terra e não a terra que governa os céus. A última palavra sempre foi e sempre será do Senhor, porque tu és o Criador de todo este universo. Mas o Senhor não é apenas o Criador, o Senhor também é o sustentador de todo este universo. Obrigado porque o Senhor nos criou e nos formou para o louvor da tua glória. Que sejamos, ó Deus, a cada dia revestidos com as armaduras que o Senhor nos entrega, e que possamos, ó Deus, permanecer inabaláveis no Senhor, porque a tua palavra nos diz, e nós cremos na tua palavra, ó Deus, e como os montes de Sião, nós permaneceremos, ó Deus, inabaláveis diante do Senhor, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Amém. Obrigado, Jesus, pela noção da tua palavra. Continua falando conosco nesta manhã, Senhor, que o nosso coração esteja aberto para receber de ti a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e amados irmãos, falando espiritualmente, sabemos que a armadura de Deus representa para o cristão, nós sabemos da importância dessa armadura para cada cristão, para cada jovem, para cada homem, para cada mulher, para cada criança. Nós sabemos, porque a palavra de Deus nos revela isso. O Espírito já revelou ao apóstolo Paulo essa verdade. O Espírito Santo revelou ao apóstolo Paulo a importância dessa armadura para cada um de nós. É importantíssimo entendermos, irmãos, que essa armadura, ela é de Deus. Diga, a armadura é de Deus. Mais uma vez, diga assim, a armadura é de Deus. Essa armadura não é humana. Diga isso, essa armadura não é humana. Então, meus queridos e amados irmãos, compreendendo que essa armadura não é humana, compreendemos que essa armadura, ela é de Deus, e que espiritualmente nós precisamos estar revestidos dessa armadura, porque o versículo 16 reitera isso. O verso 16 diz: revestidos de toda a armadura de Deus. E a palavra de Deus também nos diz que não é parcial. A palavra de Deus nos diz que é toda. Diga isso, toda. Mais uma vez, diga toda. A gente precisa, irmãos, entender o que essa palavra nos diz. Não é parte. Não é parte da armadura que nós precisamos vestir, mas é toda a armadura que é de Deus. Nenhuma parte deve estar fora de nós, mas toda essa armadura precisa estar em nós. Nós precisamos sim estar revestidos de toda a armadura de Deus. Também é importante entendermos que o que ganhamos da parte de Deus é de fato para ser utilizado. Deus nos deu a sua armadura para cada um de nós nos revestirmos dela. Então se aproprie dessa armadura. Nessa manhã a palavra de Deus nos encontra e nos desafia a nos apropriarmos de toda a armadura que Ele nos dá. E nós não vamos nos conformar com nada menos do que aquilo que o Senhor nos oferece, amém? Não se conforme com nada menos daquilo que o Senhor lhe oferece. Ele deu toda, e nós precisamos estar revestidos de toda a armadura dele. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que Ele veio para nos dar vida, Ele disse que veio para nos dar uma vida plena, uma vida abundante. Mas tem gente que se conforma com uma vidazinha medíocre, né? Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, uma vida plena, uma vida feliz. E tem gente que está se conformando com uma vidazinha medíocre.
Não se conforme com uma vida medíocre, porque o que o Senhor lhe oferece é uma vida plena. O que Jesus nos oferece, meus amados irmãos, é uma vida completa. É uma vida abundante. Senhor nosso, Ele nos veio e nos deu vida em abundância. Esse mundo não vive essa vida abundante, irmão. Sabe por quê? Porque eles não conhecem Jesus, porque ainda não experimentaram da água da vida, porque ainda não foram tocados pela graça de Deus, e por isso não desfrutam daquilo que Cristo oferece. Mas a igreja de Jesus sabe, porque a igreja de Jesus já experimentou esse Jesus, é ou não é? Você já experimentou esse Jesus, meu irmão? Então não se conforme com nada menos do que Ele prometeu para você. Ele prometeu que você teria uma vida plena, uma vida feliz, uma vida completa, uma vida abundante, uma vida cheia de desafios, cheia de lutas, mas uma vida plena. Mesmo diante das lutas, mesmo diante das astúcias de Satanás, nós temos uma vida plena, porque Jesus nos garantiu isso. E eu não me conformo com nada menos do que o meu Senhor me prometeu. Eu não. Eu quero viver plenamente, amém? Eu quero viver plenamente o propósito de Deus para a minha vida. E você? Eu quero, eu sou tolo de viver outra vida, a não ser a vida plena que Cristo me oferece. É maravilhoso podermos desfrutar do que o Senhor tem reservado para nós. Irmãos, nós precisamos de toda a cobertura de toda a armadura de Deus. Assim como um soldado romano da época de Paulo precisava armar-se para a batalha, nenhuma parte ou membro do corpo poderia ficar descoberto. Essa armadura era um conjunto de armas metálicas que protegia o corpo dos guerreiros. Essa armadura protegia o corpo dos guerreiros. Aqui é o exército de Deus, amém? Amém. Nós somos o exército de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos esse exército do Senhor hoje. E precisamos, assim como o exército romano, e Paulo olhando para aqueles soldados, viu aquela armadura e o Espírito Santo de Deus revelou a ele. Assim também é na vida espiritual, assim também é na batalha que nós traçamos todos os dias. Precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. E que armadura é essa? Que armadura é essa que a palavra de Deus nos revela, irmãos? Que armadura é essa? A primeira parte dela está aí. É o cinturão da verdade. Diga isso, cinturão da verdade. Cinturão da verdade. Mais uma vez, o cinturão da verdade. Esse cinturão era de fato uma cinta larga. Era uma cinta larga, geralmente de couro, em que se pendurava as armas ou ferramentas. Ontem os meninos aqui, as meninas apresentaram o negócio do cinturão aqui, não foi? Algum cinturão caiu, não foi? Mas graças a Deus o menino foi ágil, o rapazinho ali foi segurava a menina que ali atrás. Não facilitou a arma. Estava na mão. Ainda que de vez em quando o cinto caia, a gente precisa segurar firme e não desistir da batalha, amém? De vez em quando o negócio quer cair, né, irmão? Mas aí Deus dá graça e segura a arma e vamos lá. Então o cinturão serve para isso, irmãos, para segurar de fato as armas, as ferramentas. O cinto também é símbolo de proteção, protege as partes geradoras de vida. Na luta contra as trevas, se não estivermos cingidos com esse cinturão, que a palavra de Deus descreve que é o cinturão da verdade, com certeza vai nos faltar parte essencial dessa armadura. Vamos ler agora a palavra, que nós temos muito. Vamos ler aí o que é que diz? Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestidos da graça da justiça. Aleluia! Se não estivermos falando e vivendo a verdade, ficamos de fato aí infrutíferos no reino de Deus. A palavra de Deus lá em João, no capítulo 15,
versículo 8, o que é que nos diz? Esse cinturão da verdade nos remete à nossa vida com Deus. A vida do servo de Deus é uma vida de verdade. O pai da mentira é o diabo, e você não é filho do diabo, você é filho da verdade. Amém. Você é filho de Deus. A palavra de Deus diz o que em João 15? Isso é glorificado pelo Pai, em ter muito fruto, e assim nos tornareis Deus. Quando nós estamos vivendo na verdade de Deus, nós vamos produzir frutos para o Senhor. A verdade de Deus liberta. João 17, o que é que nos diz? João 17 diz: santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. A verdade de Deus precisa estar em nós, amém? Somos santificados pela verdade da palavra. Somos santificados pela verdade da palavra. A verdade nos liberta, irmãos. A verdade de Deus nos liberta. A palavra de Deus revela a vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos. O salmista, lá no capítulo 15, versículo 1 e 2, o que é que ele nos fala? O que é que a palavra de Deus nos fala sobre vivermos na verdade? Vamos lá, 1 e 2, podemos ler. Aleluia. Quem habitará? Quem habitará com o Senhor? Quem habitará nos santos dos santos? A palavra de Deus nos revela quem são esses. Quem são esses soldados que estão revestidos com esse cinto, esse cinturão da verdade? Olha aí, o que vive com integridade. É íntegro, é inteiro, é completo. Que vive em integridade, que pratica a justiça de coração e que fala a... Se você estiver revestido com esse cinturão da verdade, meu irmão, onde você chegar, a verdade de Deus é revelada, amém? Onde o servo de Deus chega, meu irmão, a verdade do Senhor é revelada. Nós precisamos estar revestidos desse cinturão da verdade, porque nós somos da verdade. Nós somos alcançados pela verdade. João diz: e conhecereis, mais uma vez, e conhecereis, e a verdade, se o Filho vos libertar, você conhece ou não conhece a verdade? Você vive ou não vive a verdade? A palavra de Deus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós sabemos quem é a verdade. Jesus Cristo, Ele disse que a verdade, os seus filhos vivem em verdade. Jesus Cristo é o caminho, não é essa a verdade? Você não vive em Cristo, você não é de Cristo. A armadura de Deus está aí, o cinturão é o cinturão da verdade. Os filhos de Deus vivem na verdade de Deus. Os filhos de Deus professam essa verdade, vivem em integridade. Não há impureza em nossos lábios, não há mentira em nossos lábios. Ainda que o inimigo tente nos conduzir à mentira, nós somos frutos da verdade, nós somos filhos da verdade, e nós não vamos nos conformar com nada menos do que isso, porque nós somos do Senhor e nós estamos revestidos com esse cinto, esse cinturão da verdade, e nós não abrimos mão dessa verdade, porque a verdade nos libertou. Amém. Irmão, nós vivemos uma mentira terrível. O inimigo tentava de todas as formas mentir, enganar. O inimigo desde o princípio é mentiroso. O inimigo desde o Éden é mentiroso. Mas um dia uma verdade de Deus foi revelada a nós, e nós agora vivemos na verdade. Os nossos lábios professam a verdade. Nós somos os filhos da verdade. Se tem alguém neste mundo, irmãos, que precisa viver esta verdade, é os filhos de Deus. Porque esse mundo é marcado por mentiras e enganos. Esse mundo é marcado por mentiras, irmãos. Tanta mentira que Satanás coloca, lança aí para que as pessoas sejam iludidas. Mas a verdade de Deus foi nos revelada. Aleluia! E quando nós, irmãos, vivemos essa verdade, nós somos frutíferos no reino de Deus. Quando nós vivemos essa verdade, quando nós revelamos essa verdade através das nossas
nossas atitudes, o nome do Senhor é glorificado. Cristo é revelado através da verdade. Quando os servos dele vivem a verdade, o nome do Senhor é glorificado. Amém? Esteja revestido com esse cinturão da verdade. E você estará preparado para toda boa obra. O inimigo não pode te envergonhar, porque tu é filho e fruto da verdade. Amém, irmãos? Mas nós temos uma outra couraça aí. Nós temos agora a couraça da A couraça é uma armadura defensiva que cobre o peito e as costas, onde ficam os órgãos vitais. Então essa couraça faz parte da armadura de Deus e ela cobre o peitoral e as costas, onde ficam os órgãos vitais. O homem cuja prática não está pautada na justiça é uma pessoa que não é íntegra e que não tem uma conduta que agrada ao Senhor. Quando a palavra de justiça, nós somos realmente aquele povo da justiça. Nós somos um povo que é estabelecido por Deus e vemos a prática da justiça. O reino de Deus é o que, irmãos? É justiça. O reino de Deus é justiça, irmãos. Aqueles que são realmente do Senhor vivem. Olha lá, vamos para o Gênesis, capítulo 18, versículo 19. O que diz a palavra? Gênesis 18, 19, Salmo 45, 5. Nós temos aí Efésios 4, 24. É muita referência sobre a prática da justiça e os servos de Deus. Vamos ler todos juntos? 18, 19. Qual é a orientação, irmãos? Que nós devemos praticar a justiça, nós devemos guardar o caminho do Senhor, devemos praticar a justiça, devemos ensinar os nossos filhos a viver a prática da justiça. É o que a palavra de Deus nos orienta. A armadura do Senhor tem a couraça da justiça. Vai para a nossa frente, irmãos. Se tem um povo que vive realmente a justiça, é o servo de Deus. Todo tipo de injustiça é contra o Senhor, irmãos. Toda prática de injustiça é contra o Senhor. E quando nós agimos de maneira injusta, nós estamos tirando parte dessa armadura. Quando nós agimos, irmãos, de maneira injusta, nós estamos tirando. E nós vemos que na composição da armadura de Deus, a couraça, ela protege o quê? Os órgãos vitais. Na armadura de Deus, essa couraça protege os órgãos vitais. Então, o que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Que é impossível viver sem a prática da justiça. Os filhos de Deus realmente precisam estar revestidos, irmãos, com toda a armadura do Senhor. Nós precisamos sim viver a prática da justiça, porque o Senhor requer isso de nós. Não podemos estar descobertos, irmãos. O homem cujas práticas são pautadas na justiça é uma pessoa que realmente vive a verdade de Deus. Quando a palavra de Deus, quando a palavra do Senhor entra em nossos corações, nós temos, irmãos, realmente a ação de Deus e vivemos para a glória dele. O nome do Senhor é glorificado quando nós agimos com justiça, porque o reino de Deus é justiça. Salmo 45, versículo 7, o que nos diz a palavra? 45, 7, vamos lá? Aleluia, olha aí. Aquele que está revestido com a couraça da justiça, ele ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. E Deus tem ungido essa pessoa com óleo de alegria. Vamos, como é bom glorificar ao Senhor, como é bom estarmos revestidos com a armadura do Senhor, porque de fato o Senhor é maravilhoso. A justiça de Deus, irmãos, a justiça de Deus. Porque nós sabemos que a justiça humana, ela não passa de trapos de imundícia, como diz a palavra do Senhor.
É por isso que nós precisamos anunciar essa justiça de Deus e viver essa justiça. Porque os homens podem falhar, a lei pode falhar. O homem ele pode até fugir e ser impune da justiça terrena, mas ele não será impune diante da justiça de Deus. O homem, você pode dizer assim, mas o homem roubou, o homem praticou tanta coisa, tanta corrupção, e não houve castigo, e não houve punição. A gente fica bem revoltado com essas situações, né? No meio político, nessa situação, a gente fica bem injuriado. Mas não se esqueça que a justiça é de Deus. Ele pode até escapar da justiça humana, que é um trapo de imundícia, como diz a palavra do Senhor. Ele pode até escapar dessa justiça terrena, mas ele não escapará da justiça divina. Não escapará da justiça divina. Isaías 64, versículo 6 vai falar sobre isso. Isaías 64, versículo 6 diz o quê? Mas todos nós somos como um, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós estamos como a folha, e as nossas iniquidades como remendo do trabalho. Muito bem, então nossa justiça pode ser falha, mas a justiça divina ela não falha jamais. Meus amados e queridos irmãos, precisamos estar revestidos com a couraça da justiça. Com a couraça da justiça. Nós ratamos com o cinto. Nós ratamos com o cinto da verdade, ou não é? Ratamos com o cinto da verdade, a gente anda na verdade hoje. Agora a gente anda também revestido, irmão, com a couraça da justiça, meu irmão. Estamos guardados pela frente e por trás, porque o Senhor é a nossa justiça, amém? Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa justiça, aqueles que vivem nele estão protegidos, por frente e por trás. O Senhor é quem nos guarda, aleluia. Mas a armadura de Deus segue, e ela nos diz que nós somos calçados com o quê? Os calçados da preparação do Evangelho da paz. Nós precisamos, irmãos, estar calçados. Calce sapatos que possam fazê-los andar depressa. Depressa para pregar as boas novas da paz. Vamos estar calçados realmente de maneira confortável, mas que nos dê possibilidade de agilidade, amém? Agilidade porque nós temos um compromisso. Os filhos de Deus têm um compromisso de estar calçados, de estar preparado para ir aonde o Senhor mandar, amém? O Senhor nos dá a condição de estarmos calçados, meu irmão. Quando você está calçado, um sapato confortável, você anda muito, anda. Agora quando você está com o sapato apertado, o negócio fazendo com o carro, meu Deus, que luta! As irmãs com aquele sapatinho fino, rapaz, que salto, é uma luta, não é? Mas nós precisamos saber que nós precisamos de um sapato confortável, porque o Senhor vai nos levar a lugares onde nós não imaginamos, mas Ele quer que a gente vá, porque nós temos uma boa notícia. O povo de Deus, irmãos, é porta-voz de uma excelente notícia. Irmãos, se tem gente que tem autoridade nessa cidade, são vocês. Se tem gente que tem autoridade na face da terra, é os filhos de Deus. Você crê nisso? Irmãos, pense um pouco de autoridade. Pense um pouco de autoridade, irmãos. As maiores autoridades desse país não estão em Brasília. As maiores autoridades desse país são os filhos de Deus. As maiores autoridades, ouça o que eu estou dizendo, as maiores autoridades desse país são os filhos de Deus. Porque o Senhor diz: toda a autoridade eu entrego a vocês. Toda a autoridade. Sabe o que é isso? Toda a autoridade, não precisa toda a autoridade. O Senhor entregou a você toda a autoridade. Se aproprie dessa autoridade. Ele disse: toda a autoridade eu entrego à minha igreja. Vão e anunciem o que eu mandei. Irmãos, quando um juiz dessa cidade ele vai mandar uma intimação e manda o porta-voz não, o rapaz que vai lá levar, o oficial vai, mas vai com ousadia.
Porque ele está revestido de autoridade. É ou não é? Ele chega lá e diz: olha, o juiz diz que é para você assinar aqui, ó, e comparecer na sala dele tal dia, tal hora. Vai o cabo não ir. Se ele não ir, o irmão da vir atrás dele, a polícia vai arrastar ele até acabar lá. É ou não é? Se um juiz dessa cidade, homem falho e errante, tem essa autoridade, imagine você, que foi a autoridade dada pelo Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Meu irmão, quando você abre a sua boca para falar, não fale de você, não. Fale disso aqui. Nós não temos palavras nossas, não, irmãos. O que nós temos é toda a autoridade dada por Deus através dessa palavra. E quando nós falamos, nós não falamos de nós mesmos, falamos daquele que nos enviou, o Senhor, o Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Ele me enviou aqui. Ele me enviou aqui para proclamar libertação sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre esta cidade, sobre este município. Glória a Deus. O Evangelho precisa chegar em lugares onde o tráfico está entrando, onde as drogas estão predominando, onde a injustiça, a palavra de Deus tem que entrar e transformar essa realidade. E o Senhor confiou a você, a mim, essa responsabilidade. Mas Ele não nos deixa só. Ele diz: eu vou com vocês. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Irmãos, se apropriem. Se apropriem. Vamos estar calçados com o Evangelho da Paz. Nós temos, irmãos, nós temos a resposta para Iguaí, irmãos. Nós temos a resposta, irmãos, para esse país. A resposta desse país não é política, irmãos. A resposta dessa cidade não é política, não é social. A resposta desse município está aqui na palavra da verdade. É esta palavra que vai libertar vidas, irmãos. É esta palavra que vai libertar pessoas desse município, irmãos. É esta palavra que vai transformar Iguaí. É esta palavra. E você tem esta palavra em suas mãos, em seu coração e na sua mente. Vai e proclame a verdade que liberta. Vai. Nós estamos vivendo uma vida medíocre. Estamos vivendo como soldados presos, limitados, irmãos. Nós somos soldados mais ou menos. Mas nós precisamos ser soldados destemidos, porque a força que nós temos não vem de nós mesmos, mas vem do Espírito Santo do Senhor. O Senhor nos entregou, irmãos, toda a autoridade nos céus e na terra. Ele entregou a sua igreja. Se aproprie deste poder, dessa autoridade. O Senhor nos deu Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria até os confins da terra. O Senhor nos deu poder, irmãos, para testemunhar. O Senhor nos deu poder para proclamar as boas novas da salvação. O poder que o Senhor nos deu foi para isso. O poder que o Senhor entregou à igreja dele é um poder inigualável. Todo o poder foi dado, irmãos. Quando você entra, você não está levando a sua palavra, você diz: eu venho aqui como mensageiro do Senhor. Eu venho aqui como mensageiro do Senhor. Eu não estou trazendo uma mensagem de mim mesmo, mas estou trazendo uma mensagem que vem do céu para você. Irmãos, nós precisamos ir aonde o Senhor nos manda. Em todo lugar, em todo mundo, em todos os lugares, em todas as casas de Iguaí precisam de homens e mulheres de Deus que tenham coragem de ir levar essa palavra. Não existe uma só família nessa cidade que não sofra. Não existe uma só família nessa cidade que não esteja precisando da palavra da verdade. Não existe uma só. Todas as nossas famílias precisam da palavra de Deus. Todas as famílias dessa cidade. Todas. Dos mais ricos aos mais humildes. Todos precisam ser alcançados pela palavra que liberta. Compete a você e a mim. Não seja qualquer soldado, seja um soldado destemido para a glória de Deus.
revestido de toda a armadura do Senhor. O Senhor já nos entregou. O Senhor já nos entregou, irmãos. O Senhor nos entregou a armadura dele, irmãos. Louvado seja Deus. Isaías 53, versículo 7. Isaías 52, 7. Depois Isaías 9, 11. Vamos ler, irmãos, 52, 7. O que diz a palavra? Bora de novo, irmãos. E aonde diz assim, ó, que diz a Sião, vai dizer que diz a Iguaí. Que diz a Iguaí. Quão formosos são os pés, são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas. Irmãos, o mundo está marcado com tanta notícia ruim, não é? Tanta coisa ruim a gente ouve. Tanta notícia ruim, irmãos. Tanta morte, tantos jovens sendo ceifados, tanta violência, tanta coisa ruim. Lá em Bicuí a gente ouve, acho que aqui em Bahia não é diferente. Mas o Senhor diz, ó, quão formosos aqueles que levam boas notícias. Você tem essa boa notícia. Você tem a boa notícia, irmãos. Nós temos boa notícia para oferecer ao povo de Iguaí. Essa igreja, ó, deixa eu falar baixinho, essa igreja, ela tem boas notícias para trazer ao povo de Iguaí. Não é boas, não. São extraordinárias notícias. São excelentes notícias. E sabe qual é a notícia que nós vamos anunciar? O que o versículo está dizendo ali, ó. Vamos lá, que faz ouvir. Bora lá, irmãos, que faz ouvir, que anuncia e que faz ouvir e que diz a Iguaí. Nós temos que anunciar salvação a Iguaí. Nós temos que anunciar salvação a Iguaí, irmãos. Você pode dizer amém? Amém. Agora eu pergunto: Deus pode contar com você? Sim. Deus pode contar contigo, sim ou não? Sim. Eu quero saber se pode ou não, irmãos. Porque o exército tem que estar preparado para toda boa obra, irmãos. É lá na tua escola, é na tua casa, é nos teus vizinhos, é no meio da tua família, é aonde o Senhor te mandar, no teu trabalho, é aonde Deus te colocou. É aonde tu acha que Deus te deu aquele trabalho lá por uma casa? Tu acha que Deus te colocou nesse trabalho, tu está na faculdade, tu está naquela escola por uma casa, né? Menino, acorda, moço. Deus te colocou onde tu estás com um propósito. Porque tudo na vida do servo de Deus tem um propósito. Tu entende isso? Tu acha que Deus te deu aquilo ali para quê? Tu acha que Deus te deu a tua casa para quê? Tu tem uma casa, tu tem um sofá confortável, tu tem uma casa que pode receber gente dentro dela. Para que Deus te deu? Foi só para tu ficar sorrindo com a boca cheia de dente? Não. Ele te deu uma casa para tu abrir as portas da tua casa e cuidar de gente. Porque Deus quer que você faça discípulo para Ele. Deus quer, porque Ele não pediu outra coisa para a gente. Não, irmãos, a gente que inventa muita coisa. A igreja inventa muita coisa e cansa todo mundo. Mas sabe o que foi que Jesus pediu para a gente fazer? Você sabe o que é? Ele pediu para fazer o quê? Discípulos. Ide por todo mundo, faça discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que eu vos tenho guardado. E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação do século. Por que a gente não entende isso? Por que a gente fica inventando tanta coisa para a igreja ficar cansada, sobrecarregada, tanta programação, Faça discípulo para Jesus. Porque no final de tudo, o que o Senhor vai perguntar a você é: quantos discípulos você fez para mim? Quantos discípulos? No final de tudo, quando o Senhor diz, mostra as suas mãos, o que Ele quer saber realmente é quantos discípulos você fez para Ele. Quantas pessoas você evangelizou, cuidou, integrou? É isso, irmãos. No final de tudo, o que o Senhor vai querer de nós é isso.
Quantos discípulos você está fazendo? Tu está orando por quantas pessoas? Tu está evangelizando quantas pessoas? Tu está cuidando de quantas pessoas? Quantas pessoas tu está cuidando para se tornar um discípulo dele? É só isso que importa. O que importa no final de tudo é anunciar essa palavra. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. E ele diz: eu vou estar com vocês. Ele diz: eu não vou estar só. Você não vai estar só. Eu estarei com vocês. Compreende isso? Os irmãos compreendem isso, gente? Então vamos fazer o que Jesus pediu. Bora fazer o que Jesus pediu, porque é bom a gente obedecer. Porque quando a gente obedece, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. Quando a gente obedece, irmãos, coisas extraordinárias acontecem. E nós não vamos ter banco vazio aqui de tanta gente que o Senhor vai trazer para essa igreja. Porque o desejo de Deus é salvar essa cidade toda. Você crê nisso? Você crê nisso, irmãos? Que o desejo de Deus é salvar o Bahia todo? Porque Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é esse. Então não está faltando gente aqui, está à vontade. E Deus pode contar contigo para ir lá? Nós precisamos dar uma resposta, irmãos, ao nosso Deus. Porque a omissão é pecado, irmãos. Omissão é pecado. Quando a gente se omite a fazer o que o Senhor pede, isso é omissão. E nós não podemos de maneira nenhuma nos omitir e fazer o que o Senhor pede para que a gente faça. Meu Deus, meu Senhor, calcemos, irmãos, calcemos essa palavra. Isaías 9:6, a gente já leu esse ou não? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Não, Isaías agora. Isaías 9:6. O que é que diz aí, irmãos? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Evangelho da Paz, irmãos, é o Evangelho do Rei. Repita comigo: o Evangelho da Paz é o Evangelho do Rei. Então, irmãos, ou seja, proclamar o governo de Cristo. Nós precisamos proclamar o governo de Cristo, o reino de Deus. Essa é a mensagem. O Evangelho da Paz, irmãos, essa é a mensagem. Nós precisamos apresentar às pessoas esse maravilhoso conselho. Sabe por quê? Porque tem muita gente ouvindo muito conselho errado. Ô, irmãos, tem tanta gente dando ouvido a tantos conselheiros que não tem nada de Deus para apresentar, irmãos. E nós temos um maravilhoso conselheiro. Nós temos um maravilhoso conselheiro, irmãos. E esse povo está vivendo nesse mundo sem um conselho assertivo. Estão vivendo nesse mundo sem ter os conselhos de verdade. E nós temos, irmãos, a palavra de Deus nos mostra, irmãos. A palavra de Deus nos revela. Esse maravilhoso conselheiro tem conselho da parte de Deus para esse povo, irmãos. Tem conselho de Deus para você, meu irmão. Tem conselho de Deus, meu jovem, para você. Ele é o maravilhoso conselheiro, irmãos. Nós temos um Deus que é o maravilhoso conselheiro. Está te faltando um conselho em alguma área da tua vida? O maravilhoso conselheiro quer ser teu conselheiro. O conselho dos homens pode falhar, mas os conselhos de Deus não. Eles são perfeitos. Esse maravilhoso conselheiro, irmãos, tem conselho para a população de Ibaí, de Bicuí, de Nova Canaã, da região inteira, do mundo inteiro. Nós temos um maravilhoso conselheiro e nós precisamos revelar os conselhos de Deus para essas pessoas.
pelos conselhos eternos não se perderá, amém? Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um maravilhoso conselheiro porque Ele é um Deus forte. Nós estamos diante de um Deus forte, um Deus que venceu a morte. A última palavra não é da morte, irmãos. A última palavra nunca foi da morte e nunca será da morte. A última palavra é de vida, porque Jesus Cristo, Ele nos diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então você pode dizer para qualquer pessoa: a última palavra não é da morte. Ainda que o nosso corpo morra, a nossa alma viverá para sempre. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, Deus. É aquele que dá vista aos cegos, é aquele que levanta os paralíticos, é aquele que abre os olhos, é aquele que abre os ouvidos, é aquele que faz coisas extraordinárias. Irmãos, nós precisamos estar apaixonados, amando Jesus todos os dias, porque pessoas maravilhadas, irmãos, têm a capacidade de maravilhar outras pessoas. Pessoas maravilhadas, irmãos, têm a capacidade de maravilhar outras pessoas. Repito novamente isso aqui: pessoas maravilhadas têm a capacidade de maravilhar outras pessoas. Se você estiver maravilhado com Deus e com as obras que Deus faz, outras pessoas serão contagiadas com as maravilhas que você vive. Irmãos, quando nós estamos maravilhados com o Senhor, irmãos, isso flui, irmãos. Isso é natural. Pessoas maravilhadas com Deus e com a palavra de Deus contagiam onde Ele chega, é contagiante, irmãos. É impossível, irmãos, pessoas estarem maravilhadas com Deus e não maravilhar outras, irmãos. Você está maravilhada com Deus? Você está maravilhada com Cristo? Você fica maravilhado quando você lê a palavra dele? Você fica, irmãos. Você fica maravilhado quando você ora e Deus fala no seu coração? Você fica. Irmãos, nós precisamos viver isso, irmãos. Nós precisamos viver isso para a glória de Deus. Porque o nosso Deus é forte, mas Ele também é um Pai eterno, amém? Existem muitos filhos, irmãos, que estão aí sofrendo. Existem muitos jovens que estão sofrendo na solidão e no desespero. Sabe por quê? Porque eles não se sentem amados, porque se sentem rejeitados e desprezados, estão se mutilando, estão se cortando, estão se matando. E sabe por quê? Porque eles ainda não descobriram a paternidade em Deus. Eles ainda não descobriram a paternidade em Deus, irmãos. Mas o nosso Deus é Pai. Ele é Pai e não tem pessoas que não têm essa compreensão de Pai, muitas vezes criam um bloqueio, porque a percepção que eles têm enquanto o Pai é um Pai terreno, um Pai ausente, um Pai violento. Aí para construir isso na mente dele precisa da graça, e nós precisamos apresentar a eles um Pai amoroso, um Pai que ama, porque a maior necessidade do ser humano, irmãos, é se sentir amado. A maior necessidade do ser humano é se sentir amado. E existem muitas pessoas que estão vivendo no mundo da droga, da bebedice, da prostituição, porque vão buscar em outras fontes o prazer, o se sentir aceito. Mas nós precisamos revelar a eles que existe um Pai que os ama. Nós precisamos revelar a ele que existe um Pai eterno. E esse Pai eterno deseja encontrar os seus filhos. Existem muitos filhos do Senhor que precisam ser encontrados aqui nessa cidade. Nós precisamos levar o Pai celestial, o Pai eterno a essas pessoas. Deus pode contar contigo, meu irmão. Deus pode contar contigo para levar esse Pai eterno e revelar esse Pai eterno a esses filhos que ainda não entenderam que são filhos amados. É Ele, irmãos. Ele é o príncipe da paz. No mundo, irmãos, com tanta violência, o Senhor convoca um exército de pacificadores. O Senhor me chama para ser um exército pacificador, porque bem-aventurados são os pacificadores. O Senhor nos convida, irmãos, a proclamar paz em famílias que estão em guerra e em conflito. Você entra dizendo: o príncipe da paz deseja reinar aqui neste lugar.
O príncipe da paz deseja reinar em sua vida. O príncipe da paz deseja reinar. Você proclama. Você abre a sua boca e diga: o príncipe da paz, ele deseja reinar em sua vida. Você crê nisso, irmãos? O príncipe da paz entra, e onde há conflito e guerra, ele vem e estabelece paz. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Irmãos, o escudo da fé. Diga, o escudo da fé. Mais uma vez, o escudo. A fé revela nossa limitação e incapacidade. E por isso mesmo, nossa confiança deve estar plenamente em Deus, que tudo pode. Além disso, a fé nos protege dos dados inflamados do maligno. A fé nos justifica. Romanos 5:1. A fé nos justifica. Romanos 5:1. Olha o que diz aí. Romanos 5:1, Rebeca. Quem encontrou ele? Antes de Rebeca. Ah, já está ali. Menina, está ligeira, viu? Vamos embora. Justificados. Então a fé nos justifica. Justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o escudo da fé, a fé nos justifica, irmãos, porque nós estamos indo em nome do Senhor Jesus Cristo. A fé nos justifica, a fé nos ajuda, irmãos, lá em Hebreus 11:6. A fé, ela agrada a Deus. Você quer agradar a Deus?
Então esteja seguro nesse escudo aí da fé. Olha o que diz lá, Hebreus 11, versículo 6. 11, 6 diz o quê? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Olha o estudo da fé. Olha a fé como prática de vida. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Viva pela fé. Viva pela fé. Irmãos, nós precisamos ser reconhecidos nessa terra. Nós precisamos ser reconhecidos aqui em Guaí como homens e mulheres de fé. Você precisa passar e dizer, olha, aquele ali é um homem de fé. Você precisa passar e dizer, aquele jovem é um jovem de fé. Aquele jovem é diferenciado. Aquele adolescente é diferenciado. É um jovem de fé. É uma mulher de fé. É um homem de fé. É um ancião de fé. Nós precisamos, irmãos, ser reconhecidos como homens e mulheres de fé nessa terra. Você crê nisso, irmãos? Eu creio que a palavra de Deus me revela. Nós precisamos ser reconhecidos, irmãos, como homens e mulheres de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos agradar o Senhor, exercitando a nossa fé, vivendo pela fé, agindo pela fé, em obediência ao Senhor. Olha o que a palavra de Deus nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então a fé agrada a Deus. Hebreus 10, 38, para fechar aí. O que é que a palavra de Deus nos revela? Hebreus 10, 38. O que é que a palavra de Deus nos diz? Vamos lá, a palavra vai aparecer. Hebreus 10, 38. Bora nós lermos, bora na nossa Bíblia aí. Vamos lá, quem encontrou nele, veja na sua Bíblia, abra a Bíblia, irmãos. Hebreus 10, 38, o que é que diz aí na sua Bíblia? Olha, irmãos, todavia o meu justo viverá pela fé. Sabe de Deus, irmãos, está aí com esse estudo da fé, vive essa fé todos os dias. Bonito aqui esse estudo, gostei, viu? Mas mais bonito é estarmos dentro de nós. Então o justo viverá pela fé, e se retroceder, Deus não se alegra com ele. Nós não podemos retroceder, irmãos. Essa igreja vai retroceder ou vai avançar, irmãos? Essa igreja vai retroceder ou vai avançar, irmãos? Nós vamos avançar, irmãos. Essa igreja vai avançar porque ela está indo na palavra de Deus, diante da palavra, vivendo a palavra, marchando triunfante. Sabe por quê, irmãos? Porque essa igreja já conhece o final da história, irmãos. O mundo não conhece o final da história, mas nós conhecemos o final da história, porque o Senhor revelou o final da história para nós. O final dessa história, sabe qual é, irmãos? É que nós estaremos triunfantes com o Senhor por toda a eternidade. Nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade, irmãos. O Senhor nos revelou isso através da sua palavra. Porque em Cristo, irmãos, nós já somos mais do que vencedores. O comandante desse exército, irmão, já venceu a guerra. E nós estamos lutando a cada dia as batalhas da vida, porque o inimigo ele não brinca em serviço. Mas a vitória já é nossa, em nome de Jesus. A vitória é nossa, irmãos, em nome de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos de fato viver pela fé. Que esse escudo, irmãos, possa realmente nos dar condição e direção. Os soldados eles ficam mais protegidos quando os dados inflamados, lançados do inimigo, irmãos. O inimigo lança setas inflamadas. Essas setas, irmãos, eram aquelas flechas ou aqueles arcos, mas era envenenado. Eles colocavam veneno, irmãos, para que quando a flecha, se não atingisse, se não matasse a pessoa pela força da flechada, com o veneno a pessoa morria.
o soldado na batalha morresse envenenado. Eles envenenavam as flechas, e quando lançavam as flechas, se o inimigo se o soldado não estivesse ali com escudo, essas flechas poderiam atingi-lo, e se não matasse pela força dessa flecha, poderia matá-lo pelo veneno que estava nelas. O inimigo, irmãos, ele não brinca em serviço. O inimigo, ele quer paralisar. O inimigo quer paralisar a igreja. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele não quer que a igreja marche como infante. Ele vai tentar de todas as formas lhe paralisar. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é a presença de Cristo, maior é a palavra do Senhor. Então, irmãos, nossa fé precisa estar inabalável no Senhor. Não abra mão desse escudo, porque o Senhor te entregou. Esse é o escudo da fé. Mas nós temos também o capacete da salvação. O que é que o capacete faz, irmãos? Protege o que, irmãos? Protege o que? Protege a cabeça. É isso mesmo? O capacete protege a cabeça. Na cabeça está o que, irmãos? O cérebro. Outra parte vital do corpo. No cérebro está o que chamamos de mente. No cérebro estão os pensamentos. O capacete da salvação protege nossa mente das mentiras do diabo, das influências desse mundo tenebroso. Romanos 12, versículo 2. O que diz a palavra do Senhor? Romanos 12, versículo 2. Olha o capacete aí, irmãos. Olha o capacete, irmãos. Uma mente renovada e transformada pelo poder de Deus. Irmãos, Deus lhe deu uma mente brilhante. Você tem a mente de Cristo, meu irmão. Não permita que o maligno venha colocar coisas mentirosas para tentar realmente lhe impedir de avançar em direção à vontade de Deus. Deus lhe deu uma mente transformada, uma mente iluminada, uma mente dotada de capacidade, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Uma mente transformada pelo poder de Deus, uma mente brilhante para a glória do Senhor. Isaías 60, versículo 18. Irmão, se queria ter mais tempo aqui, vai falar até umas horas. Isaías 60, 18. O que é que diz a palavra? Aleluia, aleluia. O Senhor realmente nos dá. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Mas o Senhor nos diz que além do capacete nós temos o que aí, irmãos? Isso, alguém falou aí. A espada que caiu ontem aqui, mas o menino foi ligeiro. Gostei dele. Simbolicamente ele diz: opa, deu vacilo, eu segurei ali. A espada, irmãos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ela é de fato um instrumento de guerra. Nos traz cura para as feridas causadas pelo inimigo. A palavra de Deus, irmãos, é a espada que traz cura. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus, Salmo 107, versículo 20, o que diz aí? O que é que diz a palavra? O Senhor nos enviou a sua palavra e ela nos sara. A palavra de Deus, irmãos, nos sara. A palavra de Deus tem esse poder. Porque nós corremos risco de morte, irmãos, quando nós não conhecemos essa
De que adianta você ter uma arma poderosa e não saber usar ela? Nós temos uma arma, irmãos, poderosa para destruir fortalezas, você crê nisso? De que adianta você ter uma arma de primeiro mundo? Uma arma realmente que destrói fortalezas e você não sabe manusear ela? Você pode ter arma com fogo, seja ela qual for, se você não sabe usar, como é que ela vai ser, menina? Tem gente que tem, irmãos, essa arma poderosa e não faz uso dela. Aprenda a manusear a arma que Deus te deu. Aprenda a manusear essa arma, porque ela é poderosíssima. Nós precisamos manusear bem este instrumento. Precisamos. Tem gente que tem essa arma poderosa e não sabe usar o negócio, pastor. Vamos treinar. Vamos treinar, porque nós estamos em guerra. Estamos em guerra. E nós vamos vencer essa guerra como Jesus venceu o diabo. Nós vamos vencer essa guerra, irmãos, como Jesus venceu o diabo. O diabo tentou distorcer, mas Jesus Cristo foi lá e cravou nele a palavra. A palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus, irmãos, tem esse poder. Você crê nisso? A palavra de Deus, a pregação da palavra, irmãos, gera pela fé libertação e transformação. O Senhor é fiel e digno, irmãos. Devemos andar de fato de acordo com esta palavra. Ela é digna de toda aceitação. Está lá em 1 Timóteo 4, versículo 9. Veja aí o que diz a palavra. Fiel é essa palavra, digna de inteira aceitação. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus Como creio que não tem que se separar, que maneja bem a palavra. Bora manejar bem, irmão, essa palavra da verdade. Bora manejar bem essa espada, irmãos, porque ela penetra no mais profundo do ser, a ponto de dividir alma e espírito, discernir todas as coisas. Maneje bem essa palavra. É uma espada que Deus te dá para vencer todas as astutas ciladas do maligno. Nós devemos, irmãos, quanto ao mais, irmãos meus, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu, revestidos de toda a armadura, para que possais resistir o dia mau. Estamos em guerra, irmãos, e os nossos inimigos, eles não são carnais, mas espirituais, e também são astutos e poderosos. O inimigo, ele não tenta, ele não desiste. Deus sabe do potencial que você tem, mas o inimigo também sabe. Ele sabe o quanto você, no Senhor, pode realmente ir e levar essa palavra e fazer coisas extraordinárias. O inimigo quer te parar. Mas esteja revestido de toda a armadura de Deus. Esteja revestido de toda a armadura de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas, como diz a palavra, poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular todas as ações malignas. Vamos lá, Rebeca, 2 Coríntios 10. Quero que os irmãos leiam esse texto, porque ele é tremendo. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 10, versículo 3 a 5, irmãos. O que diz a palavra? Levante
Você pode dizer glória a Deus? O Senhor nos entregou, irmãos. O Senhor nos entregou toda a armadura dele, para que possamos estar preparados para toda a batalha. Não abra mão de nenhuma parte dessa armadura. Esteja habilitado, porque o Senhor lhe dá essa credencial. O Senhor nos dá essa credencial. Não podemos, irmãos, lutar contra o inimigo das nossas almas, irmãos, de qualquer jeito, nem com qualquer arma. Tampouco, irmãos, nós devemos estar preocupados com armaduras humanas, mas precisamos estar revestidos com a armadura espiritual de Deus. Não estamos, irmãos, não viva nesse mundo como se esse mundo fosse um parque de diversões. Tem gente, pastor, que fica vivendo nesse mundo como se esse mundo fosse um parque de diversões. Você não está no parque de diversões, irmãos. Esse mundo não é um parque de diversões. O inimigo não está brincando contigo, não está brincando com tua família, não está brincando com a população dessa cidade e do mundo. O inimigo quer que você ache que o mundo é um parque de diversões, mas nós estamos em campo de batalha. Esse mundo é um campo de batalha. Enquanto estivermos aqui, precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir firmes. Não permita que o inimigo venha rir de você, ou que você fique nesse mundo pensando que este mundo é um parque de diversões. Isso não é um parque de diversões. Estamos em campo de batalha e precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Qual a sua resposta diante do Senhor? Qual a sua resposta? Deus pode contar contigo? Se Deus pode contar contigo, você levanta, nós vamos orar. Ministério, era um
Perdoa-nos, Senhor, se não temos usado o que o Senhor nos entregou. O Senhor nos entregou armaduras, e essa armadura, Senhor, é o revestimento de todo filho teu, de toda filha tua. Armas poderosas. E nós queremos, ó Deus, te pedir perdão, porque muitas vezes somos negligentes, não temos, ó Deus, nos revestido com toda a armadura do Senhor. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a estarmos revestidos com toda a armadura que o Senhor nos entregou, Senhor. E nenhuma parte dessas armaduras possam ser negligenciadas. Se porventura temos negligenciado, Deus, uma parte dessas armaduras que o Senhor nos entregou, que o Senhor possa nos revestir nesta manhã com toda ela para a glória do teu nome. Reveste, Senhor, a tua igreja com toda a armadura do Senhor, com toda a armadura do Senhor, com toda a armadura do Senhor, porque essa armadura, Senhor, nos dará condições de irmos aonde o Senhor nos pediu para que fôssemos. Senhor, nós não podemos parar, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos recuar, mas precisamos avançar em direção à tua vontade, precisamos avançar em direção à vida, às pessoas dessa cidade que precisam ser alcançadas pelo Evangelho da Paz. Existem pessoas que precisam ser alcançadas por esse Evangelho e nós somos os instrumentos do Senhor para anunciar este Evangelho. O Senhor conta conosco, o Senhor conta com esta igreja, o Senhor conta com cada um de nós como exércitos do Senhor nesta cidade para anunciar a Iguaí que o Senhor é o príncipe da paz. Levanta uma igreja santificada, uma igreja transformada, uma igreja avivada, uma igreja cheia do teu poder, Senhor, uma igreja que proclame essa verdade, mas acima de tudo que viva essa verdade para a glória, honra e louvor do teu nome. Ó Espírito Santo de Deus, levanta uma igreja santificada pela tua palavra, porque a tua palavra nos santifica, Senhor. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos a verdade que liberta, e a verdade que liberta é Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levanta, Senhor, jovens consagrados a ti, adolescentes consagrados a ti, homens consagrados a ti, mulheres consagradas a ti, crianças consagradas a ti, Senhor, que esta cidade, Senhor, seja tomada pelo exército da salvação, o exército do Senhor, um exército lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Deus, usa, Senhor, esta igreja, a primeira igreja batista em Iguaí, como agente de transformação desta sociedade. Que o Senhor possa levantar cada um dos teus servos para cumprir o teu querer. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, como um farol que brilha, Senhor. Que possamos ser de fato o que o Senhor quer de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra mais uma vez nos encontra nesta manhã. E não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas que sejamos praticantes dessa palavra. O Senhor nos deu toda a autoridade nos céus e na terra. O Senhor entregou a nós essa autoridade para que possamos proclamar libertação àqueles que ainda estão algemados pelo maligno. Que a tua igreja, Senhor, seja usada por ti com poder e com graça. Nós oramos agradecidos nesta manhã, não em qualquer nome, mas no nome que é sobre todo nome, o nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todas as segundas-feiras no PGM, e o empenho, o compromisso dos jovens com o trabalho do Senhor e com esta igreja local. Eu sei que é desafiante para eles, mas o Senhor honra a fé, a dedicação, o empenho
e que vocês continuem assim. Eu fiz questão, irmãos, deste mês deixar os jovens trabalharem. Vocês veem que até mesmo a pastoral eu passei para eles. Eu já posso viajar, ficar trabalhando. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Que Deus continue abençoando. E logo mais temos novamente aqui às 19 horas momento de louvor e adoração ao Senhor. Aqueles que nos visitam, Deus abençoe. Os nossos irmãos que estavam de viagem voltaram. Irmão Misael, irmã Jai, graças a Deus, já estão no nosso meio. Irmã Marcelina estava doente, internada, mas também já está no nosso meio. Louvado seja o Senhor. Irmã Lia também fez a cirurgia. Por isso que ela está assim, irmãos. Tem essa exponencialidade com óculos aqui, por causa da cirurgia. Mas que bom, irmã Lia também está aqui, graças ao Senhor, pela vida de todos os nossos irmãos aqui, viu? Deus seja louvado. Filipinho também veio lá de Conquista para o Congresso de Jovens. Muito bem, Filipinho. Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos. Que o Senhor possa nos dar uma tarde de paz, de tranquilidade, e que às 7 horas esteja aqui, firme e forte, para nós continuarmos louvando o Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar e nós vamos para casa. Senhor, obrigado. Obrigado por essa preciosa manhã. Agradecemos ao Senhor pela vida da igreja que se reuniu aqui. Agradecemos, ó Deus, a Tua presença desde o nosso primeiro momento de oração neste lugar. O Senhor estava aqui no nosso meio. Deus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de louvar o Teu nome através de músicas. E nós fizemos isso, Senhor, com a instrumentalização da vida dos nossos irmãos de Pedra Angular, da qual eu louvo pela vida de cada um deles e rogo ao Senhor que as bênçãos do Senhor possam os alcançar. Deus, nós fomos edificados, encorajados e fortalecidos pela Tua palavra, e eu agradeço ao Senhor pela instrumentalização da vida do pastor Watson a nós nesta manhã. Que o Senhor igualmente leve em paz a seus compromissos e que logo mais possamos estar todos reunidos como igreja para continuarmos adorando, louvando, exaltando, sermos edificados, Deus. Muito obrigado por todos os benefícios que recebemos do Senhor neste dia. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.